Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre inteligência e rastreamento. Ou seja, o que o rastreamento humano, o que o rastreamento em geral, ele pode ter a ver com inteligência. Bom, isso em várias das atividades dos seres humanos, sejam elas quais forem, o fato é que exigem diferentes tipos de habilidades para essas práticas. Por exemplo, antes de pegar na prática esportiva, a corrida comum é considerada um dos esportes mais simples, porque envolve basicamente colocar um pé depois do outro. Isso, portanto, não envolve grandes habilidades. Mas, por exemplo, se for acrescentado, se se tratar de uma corrida de montanha ou uma corrida de aventura, isso passa a acrescentar mais alguns elementos, como, por exemplo, a habilidade de cartografia para ler os mapas, algum conhecimento, ainda que básico, de meteorologia para saber quais equipamentos leva ou não, para saber se pode prosseguir ou não. Portanto, todas elas têm seus diferentes níveis de aplicação de raciocínio de inteligência. No meio do rastreamento, entre os praticantes de rastreamento, é praticamente um consenso de que o rastreamento, em geral, ele é sim uma atividade que estimula o raciocínio, a memória, por vários motivos. Por exemplo, a memória, é necessário memorizar várias das técnicas dessa arte e ciência do rastreamento, ou, por exemplo, ter mais ou menos uma noção memorizada de como o ambiente se comporta em determinadas épocas do ano, depois de uma chuva ou de sol e de alguém ou alguma coisa ter passado por aquele local. Portanto, isso é importante ter, ou se for um animal, memorizar quais são mais ou menos os hábitos desse animal, quais são as habilidades dele, se ele pula, se ele é um saltador, se ele rasteja, se ele se esconde. Tudo isso são habilidades. E mais, é necessário também no rastreamento a habilidade de interpretação, porque não basta conhecer as técnicas e colocar em prática, porque é necessário também interpretar aquelas evidências, aqueles vestígios encontrados, para daí tentar entender qual foi ali o ocorrido, o que ocorreu naquele local, aquela dinâmica de acontecimentos, para daí prosseguindo. E mais ainda, é aquilo que se chama de rastreamento especulativo, pelo qual não se consegue mais encontrar evidências, dependendo do tipo de terreno, pode ficar muito difícil encontrar alguns vestígios ou rastros. A partir desse momento, se não encontrar mais essas evidências, vai ser necessário entrar no que se chama de rastreamento especulativo, que significa dizer, criar hipóteses de rastreamento de onde estariam os próximos rastros ou evidências, com base em todos aqueles vestígios e rastros que foram encontrados até aquele momento, com base nas características geográficas do local, projetar, criar uma hipótese, né, especular onde estaria o próximo rastro e daí buscar, tentar localizar essa nova evidência, o rastro, e daí continuar prosseguindo. Portanto, envolve essas habilidades. Comparando com os dias de hoje, por exemplo, aí entra aquele questionamento se as gerações mais antigas, que colocavam mais em prática o rastreamento, mesmo muito remotamente lá para trás, se eram mais ou menos inteligentes que as atuais, ou se as atuais gerações são mais inteligentes que as gerações que se passaram. É muito comum você ouvir hoje por aí esse tipo de argumentação, que crianças, adolescentes, as pessoas em geral são muito mais inteligentes que as pessoas de outras épocas. Isso é bastante questionável e bastante relativo. Por exemplo, pega-se crianças e adolescentes que podem saber manusear muito bem um aparelho de telefonia celular, algum aplicativo, algum mecanismo eletrônico, computador, um tablet. Elas têm tudo aquilo na ponta dos dedos. Mas, por exemplo, isso alguns especialistas vêm dizendo, essas novas gerações, por exemplo, deixam de exercitar a memória. Porque para que ficar memorizando alguma coisa, se ela pode rapidamente na internet, com alguns cliques, e pegar aquela informação? Ou, por exemplo, para que treinar o raciocínio com habilidades de fazer conta, de tabuada, por exemplo, se ela tem a qualquer momento ali disponível uma calculadora eletrônica, no telefone, no computador, em qualquer lugar? Para que treinar o raciocínio, se esforçar para conseguir esse número, se ele consegue de outros meios? Ou seja, alguns vêm alegando que o fato de se ter essas informações nas mãos dessas novas gerações não significa que sejam mais inteligentes nem mais sábias. Significa apenas que as informações estão ali disponíveis mais rapidamente, mas saber exatamente o que fazer com aquilo, o raciocínio para aplicar aquelas informações, isso pode não ter relação necessariamente com ser mais ou menos inteligentes que outras gerações. Por exemplo,
Nesse contexto, o que seria mais inteligente? Quem que teria um grau mais evoluído de inteligência, de capacidade de raciocínio? Por exemplo, crianças e adolescentes, em épocas bem lá para trás, inclusive em épocas ainda remontando à origem da humanidade, que tinham melhores condições de rastrear animais, de ficar mais atento, focado, se algum predador poderia chegar para fazer o ataque àquelas pessoas, por exemplo, saber processar um animal abatido, saber produzir fogo, saber se abrigar das intempéries, do frio, por exemplo, de chuvas, por exemplo, ou o que seria mais inteligente? Essas crianças, adolescentes mais do passado que tinham essas habilidades de estar mais focado, né, dessas habilidades outras envolvendo mais ambientes naturais, ou essas gerações que estão hoje estão muito mais vinculadas a todo tipo de aparelhos eletrônicos, que alguns consideram inclusive que somos praticamente ciborgues, porque nós atualmente não conseguimos mais, claro, metaforicamente falando, quase que não conseguimos mais viver sem um telefone celular, um computador, um tablet, sem um sistema de informática. Alguns sustentam que nós somos praticamente um ciborgue hoje em dia. Que o fato de se ter essas informações prontamente disponíveis não significa que vai ter a inteligência necessária para saber exatamente o que fazer com isso. As implicações dessas noções de inteligência no rastreamento comparado com as gerações atuais, nós vamos voltar a esse tema no próximo vídeo, na sequência, para abordar o nosso ponto de vista, pelo menos, da importância de cultivar essas habilidades, não só de rastreamento, mas habilidades sobrevivencialistas, mateiras, relacionadas a ambientes naturais, nos dias de hoje. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo. Esse é mais um vídeo do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem todos seguros. Longa vida à República.